quilômetros de congestionamento. Pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis. Mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer. De sentir. De viver. Eu descobri. É você. Você é o futuro. Itaú, por um futuro cada vez mais humano. Estamos precisando entender que o mundo está clamando, né? O mundo está clamando. O que o Itaú diz de um futuro mais humano, só o Espírito Santo pode fazer. Porque o homem pode ser mais humano quando ele morre para a sua humanidade velha e ressurge, trazendo na sua vida a humanidade de Cristo. E assim, ficando mais divino nesse sentido. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa da igreja de Jesus, porque foi assim que Jesus planejou. E foi por causa disso que ele nasceu. O Itaú deixa um recado para nós aí. O Itaú deixa um aviso. E o primeiro Natal também tem muito aviso a ser dado. Eu quero olhar com vocês aí o texto do primeiro Natal. Acho que eu estou sem aqui o... Legal. E nós vamos olhar no primeiro Natal alguns avisos importantes. O primeiro deles, nós vamos olhar o texto de Lucas capítulo 1. O anjo Gabriel, e ele é nomeado aí, né? Esse anjo tem nome, é o anjo Gabriel, ele vem e dá um aviso para Maria. Abre esse texto lá, Lucas capítulo 1. Nós vamos ficar indo entre o texto de Lucas e de Mateus, dos versos 26 a 38. É sempre bom ler tudo. Sempre bom trazer de volta a história do Natal. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: "Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo." Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi,
seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. História maravilhosa e ao mesmo tempo muito curiosa. A gente sempre, quando lembra dessa história, não tem como não reparar no milagre que estava por vir, no propósito de Deus e se colocar no lugar ali de Maria, né? E até de José, depois nós vamos ver um pouquinho também. A história tão inusitada, a chegada desse anjo, dizendo para uma mulher virgem que ela teria um filho, e ela naturalmente vai dizer: mas como que eu posso ter um filho se eu ainda não conheci nenhum homem na intimidade? Mas antes de responder como, ele responde para ela quem será esse filho. Porque antes de ser filho do homem, ele é e sempre foi o Filho do Altíssimo, o próprio Deus. E ele disse que esse menino, olha que especial, né? Imagine você, mulher, receber um anúncio dizendo que o seu filho seria rei, e não apenas rei por algum tempo, rei na sua vida, enquanto vivesse, ou até a sua morte, mas ele seria rei para sempre. Para sempre. Ora, esse anjo mentiu? Onde está o rei? Reinando. Então eu não posso admitir que o reino de Deus não chegou ou não existiu se esse anjo disse que ele seria rei para sempre. Ele reina. E hoje, a maneira de expressar esse reino ou esse reinado é através dos seus súditos. Ele nasceu, veio trazer esse reino, e esse reino esteve entre nós em pessoa. O trono, até o momento, começou ali numa manjedoura, mas hoje o trono dele está em você, em todo aquele que se submete ao reinado dele, em todo aquele que pela graça dele, pela sua soberana vontade, se prostra à sua autoridade, à sua soberania. Esse é o trono de Deus entre os homens, o Deus encarnado em nós e através de nós. Esse é o Filho do Altíssimo, Rei para sempre. E ele disse assim: você ficará grávida, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Que maravilhoso Maria ter ouvido isso naquele dia. Imagine você, mulher. Hã? Agora, olha que curioso. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você recebeu Jesus como seu Salvador, o que aconteceu com você? Hã? O que aconteceu com você? Aconteceu algo idêntico ao que aconteceu com Maria, não foi? Diz para mim. Mas você não engravidou, né? De certa forma, sim. Porque olha o que aconteceria com Maria. O Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria com a sua sombra. Então, quando Jesus vem na sua vida,
ele vem, não como veio na de Maria, engravidando e nascendo, mas ele vem com o mesmo poder. O Espírito Santo vem sobre você e Deus te cobre com a sua sombra. Então, a gente olha para a bênção que Maria recebe e não repara a tamanha bênção que nós recebemos quando esse menino chegou na nossa vida. Isso é fantástico. E esse aviso um dia alguém te deu. Deus providenciou que alguém viesse te dar esse aviso por meio da palavra e você acreditasse nisso. E também recebesse esse menino. Um outro anjo, agora a Bíblia não dá o nome, diz um anjo. Ele vai agora avisar o José. Avisou a Maria, agora tem que avisar o José também, não é verdade? E ele vai avisar José. Agora, indo para o texto de Mateus, capítulo 1, versos 20 a 23. Óbvio que, diante da situação, o texto vai dizer que José era um homem íntegro, justo, o verso 19 vai dizer isso. Não queria expor Maria à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente, diante dessa gravidez. Mas aí o anjo veio falar com ele no verso 20. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Da mesma forma, Deus vem tranquilizar e ao mesmo tempo trazer uma grande notícia para José de que a sua esposa, Maria, teria um filho concebido pelo Espírito Santo. E esse seria um menino especial, porque ele viria com um propósito especial. Ele viria para salvar o seu povo dos pecados deles. E esse menino seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. José, a chegada desse menino não é para trazer separação. Não é para que você deixe a sua esposa. Pelo contrário, ele vem para unir. Ele vem para salvar. Ele vem para fazer parte. Ele vem para conectar de volta o homem que já estava e está separado de Deus, de volta a esse Deus. Sabe por quê? Ele é Deus conosco. Então ele vem com essa proposta de religar. E daí vem a palavra religião. Jesus não veio para separar José. Ele vem para religar. Ele vem para trazer de volta o homem perdido ao Deus que salva, ao Deus Todo-Poderoso. E José, então, é confortado com esta realidade da gravidez sobrenatural de Maria e muito mais com a chegada daquele que salvaria o seu povo dos seus pecados, daquele que estaria entre nós, nos conectando de volta a Deus. Um outro aviso, um outro anjo, agora vai avisar os pastores. Voltando para o texto de Lucas, capítulo 2. E aqui também vamos ler toda a história. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho.
E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Então, de repente, numa grande multidão do exército celestial, uma grande multidão apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Um outro ponto da história, um outro aviso é dado, e agora há alguns pastores. E esses pastores recebem a notícia de que viria ou havia nascido, havia chegado ao mundo mais do que um menino. Havia chegado ao mundo o Salvador. O Salvador. Havia chegado ao mundo o Cristo. O Senhor. Havia chegado ao mundo a verdadeira paz que os homens precisavam. A verdadeira paz que a humanidade ainda continua precisando. A verdadeira paz que o Itaú gostaria que se espalhasse mais e mais. A verdadeira paz que só Jesus pode dar. A verdadeira paz que só o Salvador pode trazer. A verdadeira paz que só aquele que tem salvação pode ter. A verdadeira paz que só aquele que conhece de fato Cristo pode ter. A verdadeira paz que só aquele que o recebe como Senhor pode ter. Essa paz que ele mesmo disse que o mundo não pode dar. Que as instituições financeiras não podem dar. O seu dinheiro não pode trazer. O governo não pode dar. Pessoa alguma pode dar. Só o menino. Só o rei. Só o Senhor. Só Jesus. Ele veio. E aí então, uma estrela agora vai dar o aviso. Os magos vão ser avisados por ela a respeito da localização deste bebê, deste menino. Voltando para Mateus, capítulo 2 agora. Versos 1 e 2. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então, por meio da estrela, eles, obviamente, com a inteligência e sabedoria que Deus os deu, entendeu que aquilo era um aviso de que havia chegado um rei. Havia nascido um menino, rei dos judeus. E eles, então, por observação, entenderam que esse aviso levaria até aquele local. E eles foram lá perguntando: onde está esse menino? Vimos a sua estrela e nós viemos aqui para adorá-lo. Onde está o rei?
Onde está o rei? Essa é uma pergunta que nessa época de Natal as pessoas não estão perguntando, não estão fazendo. Sabe o que elas estão perguntando? Onde está o meu presente? É isso que eles querem saber, né? Onde está a praça mais enfeitada com luzes na cidade? Essa é uma boa pergunta também no Natal. Outra pergunta no Natal é: onde está o panetone mais gostoso? Opa, já tem resposta para essa aí. Ou onde está a ceia mais incrementada? Mas a pergunta naquele primeiro Natal não foi essa. A pergunta foi: onde está o rei? E se nós não falarmos, as pessoas não vão saber. Ou, mesmo que saibam, elas vão ignorar. E nós precisamos confrontar essas pessoas de hoje, perguntando para elas: tá, eu sei onde está o panetone, eu sei onde está o presente, né? Onde estão as luzes, os enfeites, mas você sabe onde está o rei? Onde está? E aqui está o ponto, né? O Natal está chegando. E o Natal é época de quê? E olhando para tudo isso que eu falei, o Natal ele não é uma época para trocar presentes, fundamentalmente, prioritariamente. Não é uma época para comer e beber, prioritariamente. Não é um momento para você buscar se divertir, necessariamente. Mas o Natal tem como objetivo principal a adoração. A adoração. Assim como toda a nossa vida, muito especialmente nesta época, ela deveria ser e deve ser um momento, um dia, uma semana, onde as pessoas vão ver em você um desejo e uma iniciativa tremenda de adoração. De buscar a presença de Deus em gratidão, em prostração, em entrega, em proclamação. Muito mais isso. Mais do que a preocupação em procurar presentes mais baratos ou encontrar alegria numa arrumação, numa iluminação diferenciada, ou enfim, até algum tipo de trabalho para comprar e fazer uma ceia. Esse deveria ser um dia onde as pessoas olhassem para a sua família, para a sua casa e dissessem: nossa, aquela família ali, ela está adorando a Jesus. Puxa vida, aquela família ali, ela tem um objetivo só: exaltar a Deus nesse dia, nessa semana. Glorificar o nome de Deus. Eu olho para aquela casa e mais do que luzes e enfeites, eu vejo Jesus ali. Eu olho para aquela família e vejo um sorriso que é fruto mais do que de uma mesa farta, mas de um coração farto. Eu vejo a união daquela família que não é resultado necessariamente de ter dinheiro no bolso e nem de ter saúde para dar e vender, mas eu vejo Jesus. Eu vejo adoração naquela casa. Eu gostaria tanto de passar o Natal com eles, não porque tem muita coisa para comer, mas porque Jesus está ali, naquela casa, naquela família. É isso que importa. Sabe de uma coisa? Eu vejo que eles vieram para adorá-lo. Nesse Natal, de fato, existe adoração ali. Mas olha que interessante. Teve uma outra pessoa que foi avisada nesse contexto. Herodes era o rei da época na região. E o texto de Mateus, capítulo 2,
começando no verso 1. Depois de Jesus ter nascido em Belém, nós já lemos esses 2 versículos, onde os magos, no tempo do rei Herodes, vêm a Jerusalém e perguntam: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Ao saber disso, verso 3, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Quando nós continuamos a história, vamos perceber que eles não fazem exatamente como Herodes pediu. E quando Herodes fica sabendo no verso 16, então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com a precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Os magos foram e avisaram Herodes. E Herodes, quando soube disso, a reação dele é que ele ficou perturbado. Porque na cabeça dele nasceu o rei, mas o rei sou eu. Então, só pode haver um rei. Que história é essa? Eu preciso encontrar esse menino. Eu preciso dar um jeito de eliminar esse menino e assim fazer perdurar o meu reinado. E ele falou assim: olha, legal, vamos procurar de fato saber exatamente onde está esse menino e vem aqui me avisar, porque eu quero adorá-lo também. Mas nós sabemos que essa não era a intenção de Herodes. Herodes queria sim era matá-lo. Agora, vamos parar aqui nesse ponto e perceber também o quanto a presença de Jesus tem perturbado algumas pessoas, né? Que vivem para si, são arrogantes, não querem dividir nada do que têm e muito menos querem considerar a ideia de se humilharem diante dele, a ideia de entregarem todos os seus direitos, de morrerem para si mesmos e viverem para Deus. Isso traz perturbação. Outros até simpatizam, e tem muito simpatizante na igreja. Gente prestando uma falsa adoração. Dizendo, legal, mas lá no fundo, nunca se entregou de fato para ele. Está ali, né, fazendo um tipo. Não, beleza, onde é que ele está? Ah, está ali, eu vou lá também adorar. Mas ele não quer adorar, ele quer apenas pensar em si. Quer aquilo que ele pode ter de privilégio por meio da pessoa, ou daquilo que o ambiente cristão pode proporcionar. Ele quer talvez fama, reconhecimento, alguns por dinheiro, enfim, porque tem alguma conta para ser paga, então buscam a igreja, porque tem alguma coisa relacionada à saúde, querem buscar lá uma oração, alguma coisa para aquela emergência, que agora eu estou passando um momento difícil, eu estou sem emprego, então eu vou buscar uma igreja, vou buscar me dedicar ali, vou fazer a minha parte para ver se Deus dá o que eu preciso, o que eu quero. Mas no fundo, ele nunca vai reconhecer a soberania de Deus, porque ele ainda acha que aquilo que ele tem vem do seu próprio braço.
Porque o que importa para ele é o seu reino na terra e não o reino de Deus. Ele só vai buscar Deus realmente, vai manipular, né, ou acha que vai manipular, né, Deus para os seus próprios interesses, buscando a sua própria satisfação e não buscando satisfação em Deus, entrega total. Herodes, então, diante disso, porque não foi correspondido, ficou furioso. Ficou furioso. E tem muita gente furiosa, né, saindo da igreja, né, porque descobre que quem é Deus, de fato, não é a pessoa, não é ela mesma. Descobre que não dá para dar esse tipo de chapéu em Deus. Descobre que as coisas não funcionam assim. E quando a igreja de fato está disposta a adorar Deus, está disposta a seguir esse rei de fato e de verdade, então há disciplina na igreja. A pessoa descobre que não é ela dando um pouquinho de dinheiro a mais que vão deixar ela fazer o que ela quer. A pessoa descobre que quando ela peca, vão lá e vão pegar de fato no pé dela, no sentido de, né, confrontá-la com o pecado. E aí, o que acontece com ela? Porque vão cobrar dela o uso dos seus dons e talentos. Vão cobrar dela um compromisso com Deus. E aí, o que acontece? Ela fala, aí está demais para mim. E aí, o que ela faz? Procura uma igreja que não incomode tanto. E aí, o que ela vai dizer? Ah, a igreja lá é isso, a igreja é aquilo. Que o pastor é isso, o pastor é aquilo, não me dão espaço, não me entendem, não me compreendem. É que a mocidade não sei o quê e tatati, tatatá. Por quê? Falsa adoração. Não estão dispostos a seguir Jesus de fato e de verdade. E aí ficam furiosos. E aqui no caso de Herodes, infelizmente, né, e como já estava predito, assassinatos por conta dessa fúria. O homem foi até as últimas consequências, mandando matar as crianças, como o texto narra aqui, de 2 anos para baixo. E, infelizmente, muita gente é atingida com isso. O mundo está aí. O crente sofre como sofre o incrédulo, o não crente. O crente também passa por sofrimento. O ambiente da igreja também sofre abalos nesse aspecto. Então você vê que diante de toda essa boa notícia, diante de toda essa maravilha que foi a chegada do menino, o texto vai falar de uma senhora que estava recusando-se ser consolada. Porque todo esse ambiente, não por culpa de Jesus, é óbvio, mas todo esse ambiente que trouxe perturbação para o rei, resultou na morte dos filhinhos dela. Você tem quantos filhos? Pensa neles pequenininhos. E de repente o governo mandou buscá-los, né, e passá-los ao fio da espada. Esse seria o seu Natal. Como seria para você? Se você fosse Raquel. Deus tinha um propósito. Sim. Mas se coloca no lugar dessa mulher agora, dessa mãe. Como a profecia havia dito, uma voz de grande lamento e de pranto. Raquel chorando por seus filhos, não era um só não. Mais de um. Recusando-se ser consolada. Esse foi o Natal dela, primeiro Natal. Quantos natais você já passou mais ou menos parecido com isso? Não que você tenha perdido um filho, talvez até tenha perdido alguém muito querido. Ou um Natal difícil para você, onde você também estava recusando-se ser consolado. Mas Jesus veio para estes também para Raquel. E o nosso consolo não está nas circunstâncias. Porque quando chegam esses momentos difíceis, nós descobrimos que não é o Papai Noel que consola. Nenhum presente desse mundo pode trazer consolo. Nenhuma mesa farta, cheia de coisas do bom e do melhor, pode trazer consolo. Uma conta bancária gorda, nesses momentos, não pode trazer o consolo. Nesse Natal vai ter gente passando a véspera e o dia no cemitério, talvez. Outros no hospital.
E quem é que vai poder trazer o consolo? Só Ele. Só Deus. Quem já passou por isso sabe. Quem está passando por isso sabe. Nessas horas de expectativa, o nosso consolo só vem de Jesus. Então, meu querido, não se deixe levar pelas ilusões comerciais. Isso é paliativo. Isso esconde. Só Jesus pode trazer o verdadeiro consolo. E a pergunta que fica neste Natal, para nós terminarmos, é: e você? Vai avisar? Maria foi avisada, José foi avisado, os pastores foram avisados, os magos foram avisados, até Herodes foi avisado. E tem gente ainda hoje que não recebeu esse aviso. Que aviso, pastor? O verdadeiro significado do Natal. A chegada do menino. Que menino, pastor? Não é qualquer menino. Ele é o Filho do Altíssimo. O Deus conosco. O Salvador. Cristo. O Senhor. Aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Esse é o aviso. Esse é o aviso. Peguei uma frase ali do Itaú. As coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. O que o Itaú quis dizer com isso? O mundo hoje vive muito entregue à tecnologia. Mas o apelo ali é um pouco mais de humanidade. E eu quero trazer isso para essa história hoje. Claro que eu não quero dizer com isso que eu concordo estritamente com a ideia de mais humanidade. Mas sabe de uma coisa? Foi você, homem, limitado, pecador, que Deus escolheu para transformar esse mundo. Por meio do Evangelho. O que está escrito lá em Romanos 10, 14 e 15? Abre lá. Não é o homem que transforma o mundo. Não são as ações humanas que transformam o mundo. Mas são por meio das ações humanas, por meio de homens limitados e pecadores, que Deus, através do Espírito Santo, transforma o mundo. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim para avisarmos esse mundo. As nossas ações humanas, porque somos humanos, vão revelar um Espírito divino, transformador, o único que pode de fato transformar o mundo. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer no capítulo 10, versos 14 e 15 de Romanos o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos robôs? Como são belos os pés dos anjos? Não. Como são belos os pés dos que anunciam as coisas boas. Claro que Paulo está falando do Evangelho. Claro que Paulo está falando daquele eu, você e qualquer outro que por meio do poder do Espírito Santo, através de ações humanas, por meio da pregação do Evangelho, vai trazer de fato o verdadeiro sentido de volta do Natal. A pessoa do menino, do rei, do Salvador. Então é isso, nesse ponto eu concordo. As coisas mais incríveis são as mais humanas. Porque a coisa mais incrível, que é a salvação, Deus deu o privilégio para pessoas como eu e você, limitadas, pecadoras, de anunciarmos.
E essa época é a mais propícia para isso. Por quê? Porque é onde as pessoas estão sensíveis para ouvir sobre uma mensagem de Natal. Mas uma mensagem verdadeira. Uma mensagem mais do que institucionalizada, humanizada, uma mensagem divina, por meio de homens pecadores e falhos como eu e como você, mas que entendem o privilégio de sermos boca de Deus para esse mundo perdido. Homens e mulheres que proclamam a mensagem verdadeira, a mensagem da chegada do Salvador, do Cristo, do Senhor. Eu vou terminar com uma música. Não, eu vou cantar não, tá? Fica tranquilo. Mas o irmão João trouxe essa canção no encontro do PG na quinta-feira, eu estava lá visitando. E essa música não fala de Jesus. Não fala do evangelho propriamente, mas fala de ações, de virtudes, que só podem ser feitas de maneira genuína por meio da ação do Espírito Santo. Então eu quero terminar, quero que você ouça, pode até fechar os olhos e escutar essa música. E a mensagem que ela traz. Pensando nesse aspecto, de deixar o Espírito Santo de Deus, de maneira divina, agir em você, de maneira humana, aqui na terra, para alcançar esses que Deus tem com a mensagem verdadeira do Natal. Bom, vamos terminar com ela. De amor, veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar.
curta.